Nós estamos chegando para mais um vídeo no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo, onde realmente você aprende teologia. E hoje nós estamos continuando esta série de vídeos que nós estamos fazendo sobre o Pentateuco. Nós iremos falar de um dos maiores vultos do Velho Testamento. Nós iremos falar sobre a pessoa de Abraão, ou seja, o nosso patriarca, mais conhecido como o nosso pai na fé. Bem, o nome Abraão, ele vem do hebraico Avraham, e vem da língua grega Abraão, que significa pai de uma grande nação. Abraão, ele surge cerca de mais ou menos 2000 anos após a criação, né? A criação do homem. E, enfim, 400 anos mais ou menos após o dilúvio. Quando Abraão nasceu, seu pai, Terá, ele ficou admirado pelo tamanho do menino e, com certeza, devido ao fato deles valorizarem muito a questão do nome, ele coloca o nome da criança de Abrão. Abrão quer dizer menino grande, ou pai da altura, ou pai de um povo, certo? Mesmo que no futuro o nome dele tenha mudado para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação ou de um grande povo, né? E, enfim, Abraão é um dos maiores vultos do Velho Testamento. A chamada de Abraão, ela se deu está registrado a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, o livro das origens, e a gente percebe ali uma coisa muito interessante, quando Deus resolve chamar Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A gente vê ali justamente a questão da fé, a presença da fé. Abraão teve que empreender muita fé para cumprir aquele mandado de Deus na sua vida. Justamente pelo fato de que Deus sendo invisível, Abraão, ele teve que realmente exercer fé, porque fé é naquilo que não se vê. Como está registrado no livro de Hebreus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas e a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, nós não vemos, mas o negócio existe e está ali. Então Abraão, ele teve que ter muita fé para cumprir a palavra que Deus havia dito para ele. E é interessante, queridos, quando Abraão nasceu, seu pai tinha cerca de 130 anos. Abraão tinha 75 anos quando entrou em Canaã. Abraão tinha 80 anos quando livrou Ló e encontrou com Melquisedeque. E aqui eu quero dar uma pincelada, eu quero dar uma parada aqui para a gente meditar um pouco. É interessante que acontece um fato extraordinário quando Abraão encontra com Melquisedeque. É bom que nós saibamos que não se encontra na Bíblia a genealogia de Melquisedeque. A Bíblia enfatiza que ele era rei de Salém. E presume-se que Melquisedeque seria um indivíduo de pequena estatura. E o fato de Abrão ser um homem zarrão, né, um homem de alta estatura, um homem grande, ali acontece um fato interessante, porque Abrão, ele era um homem desafiador. Abrão, ele gostava de desafios. E imagina só, Abraão estava vindo de uma vitória estupenda, né? Onde eles haviam sido vitoriosos, conseguindo resgatar o seu sobrinho Ló, e aí ele encontra com Melquisedeque. E acontece um fato ali, segundo alguns estudiosos, que até ali Abraão nunca tinha ouvido a expressão Deus Altíssimo. E quando Melquisedeque ele encontra com
Abrão, ele olha para Abrão e diz: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. Abrão estava acostumado a entender e a ver que ele era o poderoso. Abrão estava até ali, Abrão achava que ele podia, que ele era um homem poderoso, destro, né? na peleja, destro na espada e também na sabedoria. Abrão, ele tinha um conhecimento muito grande em todas as logias, em todas as ciências do seu tempo. E até ali ele não tinha ouvido essa expressão, Deus Altíssimo, porque os seus pais eram fabricantes de deuses e tinham uma vida notória nesta área de fabricação de ídolos. E o que imperava naquele tempo era Marduk, né, o deus da Mesopotâmia, e enfim, milhares de outros deuses que imperavam por ali. E Abrão estava acostumado a ouvir o nome desses deuses. Mas quando Abrão ouve da boca de Melquisedeque, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, ele, com certeza, ele leva um espanto. E Abrão fica tão comovido, a expressão de Melquisedeque, ela mexe tanto com Abrão, que naquele momento ele faz uma promessa de dar o dízimo de tudo. É interessante essa expressão, né? Dar o dízimo de tudo. Infelizmente, tem pessoas que acham que dízimo é só dinheiro, né? Ao passo que Deus dá 100% para o homem, e a própria palavra dízimo, que quer dizer 10% ou a 10ª parte, é o mínimo que nós podemos investir na obra de Deus, devolver para Deus. Olha que interessante a oportunidade que nós temos de sermos abençoados por Deus ao fazermos esta devolução maravilhosa da 10ª parte do 100% que Ele nos presenteia todos os dias. Abrão promete dar de tudo a 10ª parte. A expressão ali é dízimo. E é interessante até, ter uma lição maravilhosa aí, porque infelizmente nos nossos dias existem pessoas que querem dizer que não são dizimistas, não dão o dízimo, justamente pelo fato de que o dízimo ele veio da lei. E aí nós temos uma lição e um fato para meditarmos, porque Abrão ele vem antes da lei. A lei foi dada através de Moisés, lá no Monte Sinai. A lei veio através do patriarca Moisés, certo? E aí nós percebemos que Abrão é bem antes de Moisés. Justamente porque, imagina, Abrão vem cerca de pelo menos uns 2000 anos antes de Cristo. Abrão é do tempo de Jó, podemos dizer assim, do tempo de Jó. Só que um vivia numa parte e outro vivia em outra parte. E aí, nós traçando um paralelo aqui nas datas, a gente vai entender que Moisés nasceu no ano 1525 antes de Cristo. Ou seja, Abrão é pelo menos uns 500 anos, mais ou menos, antes de Moisés. E aí, imagina que interessante. Abrão, ele promete dar o dízimo de tudo, cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou seja, bem antes da instituição da lei de Israel, trazida através do ministério de Moisés. Então, daí o fato de que essa questão de dízimo é bem antes da lei. Dízimo é do tempo do patriarca Abraão. É interessante isso aí. Então ele promete a Melquisedeque dar o dízimo de tudo. Ele fica tão empolgado, ele fica tão comovido, que ele promete dar o dízimo de tudo. E aí nós temos um fato também interessante, que o fato de Melquisedeque aparecer no cenário sem genealogia, sem registros anteriores a seu respeito, sua família e tal, isso faz com que Melquisedeque ele seja um tipo de Deus, né? Ele tipifica a pessoa de Deus. Olha que interessante, né? Quem já ouviu dizer sobre a mãe de Deus, sobre o pai de Deus, sobre o avô de Deus? Não existe isso, né? Deus simplesmente é. Deus era, Deus é, Deus será. Deus sempre é.
Tudo está patente aos seus olhos. Para Deus não conta tempo. Deus não está preso no tempo nem no espaço. Para Deus é como se o primeiro homem estivesse vivo hoje e como se o último homem que vai nascer também estivesse vivo hoje. Deus não está preso no tempo nem no espaço. O tempo é para o homem, não para Deus. Então, voltando aqui a este assunto tão maravilhoso, mudando um pouquinho aqui, Abrão, ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Todo mundo conhece, com certeza já leram na Bíblia a respeito do nascimento de Ismael através do relacionamento entre Abrão e Agar, aquela mulher que trabalhava para Abrão e que o fato de Sara, esposa de Abraão, não poder gerar filho, a própria Sara dá uma ideia para o seu esposo, para que ele, para conseguir um herdeiro, que Deus já havia prometido anteriormente, e visto que ela não poderia gerar filho, os dois, tanto ela quanto Abrão já eram velhos na idade, entenderam que jamais poderiam ter filhos. E aí a própria Sara dá uma ideia para Abraão, seu esposo, para que ele pudesse ficar com a escrava e gerar um filho. E aí nós conhecemos a história que através desse relacionamento nasceu Ismael. E é importante que nós entendamos, que Deus promete abençoar a vida deste menino e fazer dele uma nação poderosa. Olha que interessante. Abraão tinha 99 anos quando Sodoma foi destruída. E aí a gente vê aquele fato, que aconteceu ali, quando o próprio Abraão, ele ora a Deus, ele fala com Deus, sobre a questão de ter ou não ter pessoas obedientes a Deus em Sodoma, pessoas justas, e ali a gente sabe que Deus resolve promover salvação para a família de Ló. E aí também a Bíblia nos chama a atenção pelo fato de muitas pessoas falarem mal de Ló, falarem que Ló não era obediente a Deus, falar que Ló não tinha compromisso com Deus, o fato de Ló morar em Sodoma, isso fez dele uma pessoa rebelde, enfim. Mas aí nós vamos entender que lá no Novo Testamento nós vamos encontrar o próprio Espírito Santo chamando José de justo, porque o Espírito Santo inspira o apóstolo para escrever e ele diz: Deus salvou o justo Ló. Então, o Espírito Santo, através do apóstolo, ele chama Ló de justo. E isso é importante e nos chama a atenção, certo? Enfim, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Aí nasce realmente o menino filho da promessa. Aí nasce Isaac, fruto do relacionamento de Abraão e Sara, sua esposa. E aí nós conhecemos a história interessante aí, o nascimento de Isaac. Enfim, Abraão foi chamado por Deus para o retorno do monoteísmo. Olha que interessante isso aqui, a formação do monoteísmo que outrora foi perdido. Lá nos primórdios, no início de tudo, Deus imperava, Deus mandava. O que imperava, era o monoteísmo, era Deus que ditava as normas. Mas os homens, eles foram entrando por vários caminhos e fizeram para si deuses. E aí entra o politeísmo no meio do povo, e o povo começa a ficar idólatra e rebelde. E através da pessoa do patriarca Abraão, Deus introduz novamente o monoteísmo, ou seja, a adoração de um único Deus. Deus fala para Abraão, Abraão acredita em Deus, exerce fé num Deus que está falando para ele, e aí Abraão começa a trazer o povo novamente ao monoteísmo, esse retorno maravilhoso à pessoa de o Deus único, o Deus Yahvé, o Deus dos hebreus. Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo esteja sendo, e vai ser de grande valia e que venha somar
no nosso vocabulário eclesiástico e que nós venhamos realmente continuar na presença do Deus Todo-Poderoso. Vamos aprender com o patriarca Abraão. Que Deus nos abençoe.